Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio. William Câmara por aqui. Uso Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre duas formas de gerir as suas emoções, duas péssimas formas que você não deveria gerir as suas emoções e depois vamos, claro, trazer uma solução muito bacana. Gustavo, você acha que gerenciamento emocional é uma coisa útil no mundo atual? Sempre foi e cada vez mais, né? A gente está sempre sob muita pressão, a velocidade com que as coisas têm mudado, né? A demanda de habilidades do profissional, o risco de conflito cada vez maior, né? Cada vez mais iminente. Então, a gente devia aprender isso no jardim da infância, só que a gente não aprende. Então, depois de velho é que a gente vai aprender, né? Depois de adulto. Eu julgo que eu fui aprender isso mais tarde do que eu deveria, mas travei contato, ainda bem, aprendi e continuo aprendendo. E achei que era muito legal passar a transmitir, né, a compartilhar isso com outras pessoas, né? Acho que no seu caso foi parecido, eu. Sim, na verdade, eu precisei aprender a fazer isso, porque até então eu só conhecia duas formas, que era acontecer alguma coisa que mexia com as tuas emoções, ou você fica quieto, engole tudo, né? Fica, segura a onda lá, implode, ou sai gritando, brigando com todo mundo e explode. Na verdade, os meus exemplos foram mais de explosão. Tinha alguns exemplos de implosão, mas os exemplos eram de coloca tudo pra fora, não segura isso aí não, menino, senão isso aí faz mal. Mas era o que me ensinaram, cara, aquele ensinamento popular. Né? Isso só no ambiente profissional, essas duas estratégias são péssimas, que elas atrapalham muito as relações e elas criam uma cultura onde ficam incitando ainda mais, provocando ainda mais o mau gerenciamento das emoções. Então, tem soluções interessantes. Né? Então, E isso culmina num ambiente tóxico, né, de trabalho. Porque ou vai ser um ambiente explosivo, onde todo mundo explode e quebra o pau com todo mundo, ou vai ser aquele ambiente que todo mundo fala do outro nos bastidores, na surdina, porque não se fala, né, adequadamente. Então fica criando aquele ambiente de incerteza, de desconfiança mútua, e também não funciona. Os dois não funcionam, né? o ponto é que as duas elas são insustentáveis. Em algum momento, aquele que está implodindo vai ficar doente, ou aquele que explodiu vai destruir toda uma conexão de pessoas, de relacionamento, e não vai funcionar. E não vai ser bom para a saúde mental e física de ninguém. Né? Então, existem formas mais sustentáveis a longo prazo. Eu acho que o primeiro passo aí, antes da gente trazer até a solução, é trazer aquele elemento de conscientização de emoções. A maior parte das pessoas não tem consciência das emoções. Se eu falo para você, isso aqui é uma mão, então você consegue apertar e você consegue sentir fisicamente que isso aqui é uma mão. Eu tenho uma mão, eu consigo apertar a minha própria mão. Agora, o que você está sentindo? Não, eu estou sentindo um desconforto. Você fez uma coisa ali, você me tirou da jogada, você não tem me procurado para dar sequência nesse projeto, estou me sentindo excluído disso. Então, qual que é o sentimento? Então, você precisa dar nome ao sentimento, para tomar consciência daquela emoção, daquele sentimento ou daquela emoção, para que você consiga direcionar da forma correta. Se você não conscientiza isso, isso já atrapalha você chegar na solução. Quer trazer a solução? Vamos lá. Bom, então se eu fui ensinado que tem que botar para fora mesmo e não engolir sapo, tá? A gente sabe que não funciona. Isso aí acaba com carreiras e destrói equipes. Então, beleza. Claramente isso não funciona, a gente sabe disso. Ah, então eu fui ensinado que eu tenho que controlar, tenho que controlar, controlar. Uma hora a gente vai implodir, né? A gente vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer não positiva. Então, a solução é canalizar, tá? Mas o que quer dizer canalizar, Gustavo? É a gente criar uma cultura empresarial, uma cultura no nosso time, uma cultura da nossa liderança que propicie as pessoas se expressarem com consciência no momento adequado. Então, no momento que você está de cabeça muito quente, não é o melhor, não é o momento mais consciente. Mas também não se expressar nunca também não é adequado, porque a hora que você resolver se expressar não vai ser bom para você ou para outra pessoa, ou para os dois. Então, vai ser o ambiente. Se você, como líder, não permite, não estimula, não conscientiza esse caminho, as pessoas não se sentem à vontade para falar na hora que tem que falar. E nós, você, líder, você precisa dar o exemplo primeiro. Você é que tem que começar. Não tem que esperar que o time vá fazer isso primeiro. Você vai mostrar para o time como é que se faz. Então, você errou, você vai lá e vai falar, pessoal,
errei, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, vamos virar a página, beleza? Alguém tem alguma coisa para falar, como você sentiu? Ou falar isso individualmente, melhor ainda do que em grupo. Fala ali direto com a pessoa. Agora, você sentiu que alguém pisou no seu calo, então você vai falar com aquela pessoa numa boa. Vai falar, olha, vi que você pisou no meu calo, me senti assim assensado naquela situação, né? Tem que descrever a situação e não julgar a pessoa, né? Isso é criar um ambiente adequado, de uma comunicação consciente das coisas que estão acontecendo e não bloquear as pessoas, não julgar as pessoas, não excluir as pessoas porque elas se manifestaram. Se ela se manifestou inadequadamente em grupo, você vai depois chamar ela e vai falar, fulana, aquela sua manifestação foi necessária, a essência dela, mas a forma não foi legal. Vamos melhorar a forma da próxima vez? Quer complementar, Will? Acho que o ponto aí, Gus, é pensar, quando você sente algo, você não tem como tirar. Emoção é uma energia, você sentiu aquilo. Não tem como ou você explode, ou você implode, mas acho que a solução inteligente é você direcionar isso para construir algo. Poxa, a gente entrou num embate. Como que isso poderia gerar um projeto novo? Como é que você pode canalizar isso por uma coisa criativa, uma solução inesperada? Ou por uma conversa que estreite as relações de vocês, sabe? Como que eu posso fazer com que essa energia gerada gere uma coisa melhor? Tá como uma hidrelétrica. A gente tem lá uma represa com um montão de energia, que é água, né? E se aquela energia se explodir as comportas, aquilo vai inundar tudo, vai destruir tudo, e se ficar lá parado não acontece nada. Aí a gente canaliza numa turbina que vai girar bem rápido, né? Num gerador vai gerar energia que vai alimentar uma cidade inteira, vai trazer comunicação, facilidades, conforto, ou seja, direcionamos uma coisa muito melhor. E a mesma coisa numa equipe, né? Ou num trabalho, na sua atuação profissional de uma forma geral, seja como líder, como liderado, você entender que quando existe uma diferença, quando existe um atrito, ele pode ser positivo, não necessariamente é negativo. Pensamos diferentes, legal, vamos conversar, sentar e conversar e ver o que a gente pode aprender um com o outro. Se a gente pensa diferente, deve ter algum ponto comum que os dois vão crescer, ou nós vamos gerar uma coisa que a gente nem imaginava, porque a gente pensa diferente, né? A gente é limitado na forma de pensar. Aliás, né, o que gera progresso são as diferenças de pensamento que fazem a roda girar. Então, o atrito adestrado, educado, ele é extremamente positivo. Ele vai fazer a gente caminhar, né? Enquanto ficar fingindo que não tem nada acontecendo, ou muito reativo, a pessoa falou, você já, pumba, dá uma porrada ali, aquilo também não vai gerar nada, né? E aí é muito louco. Quando você consegue usar essa energia, dessas sensações que vão acontecendo, e você produz algo positivo daquilo, você fortalece a resiliência da equipe, você fortalece a colaboração, a coesão. Sabe? Então, são oportunidades de tornar as equipes melhores e não um problema. Então, você como líder, encare como uma oportunidade, cada atrito, cada descompasso, cada diferença de opinião, mas não ache que é o seu liderado que vai ter que tomar as rédeas disso. É você. Ah, não sei como fazer. Fala com a gente. A gente tem um programa onde a gente já aplica isso há muitos anos, há mais de uma década, e em muitos tipos de liderança, muitos tipos de empresa. Fala com a gente que a gente consegue aí colaborar, participar com todo um processo de mentoria para que isso aconteça, para que isso se transforme. Mas desde que você só vai falar com a gente se você estiver comprometido. Se você quiser só mudar o seu time, não vem falar, porque não vai funcionar. É você. Fala, não, eu estou comprometido, eu quero aplicar essa transformação no meu time, na minha empresa. Aí, beleza. Aí vem falar porque vai funcionar. Acho que o ponto aí, Gus, a solução é você aprender, na prática mesmo, criar estratégias que vão te ajudar a canalizar essas emoções para você criar uma cultura de um trabalho saudável, de um trabalho gostoso, onde o time entende essa sinergia e está lá se fortalecendo, ficando resiliente, prosperando, né? Porque uma cultura tóxica de trabalho, que a maioria das empresas, vamos falar que 90% das empresas tem uma cultura tóxica. É uma estimativa minha, mas de acordo com o que a gente trabalha aqui, a gente tem uma ideia onde é raro você ter um ambiente onde tem uma cultura que prospera emocionalmente. Sempre tem um ou outro time que é ali que está afundando, que foca muito no drama, vai querer se valorizar o esforço, não está pensando no conjunto. Então tem formas muito interessantes, divertidas, que vão gerar progresso para você, para o time, profissionalmente, pessoalmente e principalmente no resultado do negócio. É isso, galera. Finalizamos aqui o nosso bate-papo de hoje. Se quiser
se aprofundar, entre em contato com a gente, tá bom? E deixamos aqui para vocês um grande abraço. Esse Até a foi o próxima. episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!